queria ler um texto da Bíblia, está em Romanos 13, que diz assim: todo homem esteja sujeito à autoridade superior, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque a autoridade não é para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também pelo dever da consciência. Eu me sinto assim privilegiado e honrado por duas razões. Primeiro, pelo bom relacionamento que tenho com todos, né? Pelos momentos assim agradáveis que a gente passa junto, jogando uma bola, batendo um papo, se cumprimentando na rua. Eu os respeito muito e tenho aprendido a admirá-los demais, assim, porque vocês exercem uma função tão complexa, às vezes tão árdua, tão difícil, e às vezes o reconhecimento não é também no mesmo nível, do mesmo tamanho da responsabilidade que vocês têm. Às vezes a remuneração não corresponde ao risco que correm. E mesmo assim, mesmo com todas essas coisas que desanimam, vocês permanecem animados, vocês permanecem combatendo o crime com rigor. A nossa cidade é privilegiada por causa disso. Apesar do afrouxamento das leis, cada vez mais contrária à ordem e à segurança de todos, vocês permanecem firmes, alguns com um processo aqui, outros com um processo acolá, e mesmo assim, perdendo privilégios, preferem perder privilégios a deixar que o caos estabeleça na nossa cidade. Isso me deixa muito feliz, me faz se sentir honrado, me leva a me sentir honrado por ter a polícia militar fazendo a minha segurança, a segurança da minha cidade. A outra razão que me deixa honrado estar falando aqui é a importância espiritual que vocês têm. Às vezes o militar não tem noção do que ele significa no mundo espiritual. Aqui o texto fala de dois tipos de autoridade. A autoridade militar, que trabalha pela ordem, pela segurança pública, e também a autoridade política. São as duas classes envolvidas aqui. São duas classes que não precisam serem crédulos ou incrédulos, que eles serão representantes diretos de Deus. E gozarão de privilégios no mundo espiritual, porque foram escolhidos por Deus para representá-los nessa terra. Então, quando você entra para a corporação, quando você entra para a polícia militar, automaticamente você recebe uma investidura espiritual. Você não escolheu entrar. Não foi uma decisão visando um salário, uma profissão, não. Não foi por causa da família, como já foi citado, que vem aí com histórico dentro da polícia militar, não. A Escritura diz que toda a autoridade foi instituída por Deus. E não há autoridade que seja erguida, que não seja erguida pela mão de Deus. Então você hoje instituído militar, seja como soldado, como cabo, como sargento, como tenente, como capitão, como major, coronel e por aí vai. Você não foi levantado por obra do acaso. A mão de Deus te levantou a fim de que você pudesse representá-lo nessa terra, mantendo a ordem e a segurança da cidade no qual estamos inseridos. Isso é muito sério, porque Deus está dizendo o seguinte: olha, sempre que você precisar, você poderá contar comigo. Sempre que você precisar, você poderá clamar a mim, porque eu vou estar contigo. E muitas vezes nós não usufruímos como militares desse privilégio como autoridades. Às vezes nós saímos para uma diligência, como foi comentado aqui, e nós não fazemos uma oração para usufruir desse privilégio. Deus, o Senhor que me colocou aqui, eu estou saindo para combater o crime. Poderei matar, como também poderei morrer. Mas a Escritura diz que o Senhor me instituiu nessa terra como autoridade. E o Senhor diz que aquele que se opor a mim, se opõe ao Senhor. Aquele que me afrontar, afronta o Senhor. Então, Deus, em nome de Jesus, garante a minha segurança. Entra comigo nessa viatura para combater o crime.
E muitas vezes nós, tendo essa abertura espiritual, tendo esse privilégio espiritual, nós não usufruímos dele. Às vezes saímos e deixamos Deus para trás. Não vivemos o texto como deveria ser vivido. Porque a sua segurança é Deus quem faz. Você faz a segurança dos homens e Deus se compromete em fazer a sua segurança. E eu fico muito feliz porque a Escritura diz que a autoridade, o magistrado, ele foi instituído para o bem de todos. E quando a gente ouve assim casos como, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente no Rio de Janeiro, da corrupção da polícia, da maneira abusiva com que a polícia exerce a autoridade, e quando a gente então pensa na nossa comunidade local e a gente vê assim tanto empenho, honestidade, a gente vê trabalho árduo, a gente se sente muito feliz porque vê o cumprimento das Escrituras. Mais um quesito para que vocês reivindiquem de Deus o cumprimento dessa palavra. Deus contém o crime, a violência, porque eles estão fazendo oposição a nós, os militares, e quando fazem oposição a nós, fazem oposição ao próprio Deus. Fica aqui no quartel, enche o quartel com a tua presença, enche as viaturas com a tua presença, esteja aí nas bicicletas, nas motos, quando elas estiverem andando pela cidade, para proteger os militares e as suas famílias. É o que eu gostaria de deixar para você. Não faça nenhuma investidura no sentido de proteger alguém, de conter o crime, sem antes usufruir desse privilégio que é dado a vocês. Única classe que recebe esse privilégio no mundo espiritual. Apenas políticos e militares. Os outros naturalmente não usufruem desse privilégio. Aqui o texto não diz se a autoridade é crédula ou incrédula. O texto diz que toda autoridade, independente do credo em que ela esteja, da convicção religiosa que ela tenha, ela conta com esse privilégio espiritual por ser autoridade. Então usufrua dele em nome de Jesus. Todas as vezes em que você começar a sair da sua casa para trabalhar, faça uma oração e diga: Deus, em nome de Jesus, cumpra essa palavra na minha vida. Me faz voltar para casa em paz, em segurança hoje. Eu vou sair, Deus, minha mulher e meus filhos ficaram. Ou meus pais, ou meus irmãos, proteja-os em nome de Jesus. Porque o Senhor prometeu, Deus, proteger autoridades. Então que seja assim, em nome de Jesus. Eu queria parabenizá-los pelo dia que Deus deu a vocês e pelo desejo que Deus colocou no nosso coração de honrá-los nessa manhã. Eu queria fazer uma oração. Se você puder ficar de pé, nós gostaríamos de orar, pedindo a Deus que cumprisse essa palavra na vida de todos. Alguns saíram aí do círculo familiar, mudaram de cidade, abriram mão de muitas coisas, tiveram algumas perdas. E eu sei que Deus é fiel e misericordioso. Quando vocês saíram desses lugares, viveram essas perdas, viveram porque Deus queria que vocês fossem autoridade aqui neste lugar. E Deus vai honrá-los. E a Escritura diz que o Deus a quem servimos é generoso. Ele nos dá sempre mais do que a gente pede, imagina ou sonha. Senhor Deus, nós queremos te honrar nessa manhã, pela vida de tantos policiais honestos, íntegros, ó Deus, que estão lutando, ó Deus, pelo cumprimento do seu dever. Verdade. Ó Pai, obrigado porque o Senhor colocou no coração deles, meu Deus, esse entendimento, ó Pai, de que são autoridades instituídas pelo Senhor para o bem de Conselheiro Pena, para promoverem, ó Deus, a paz e a segurança de todos. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, meu Deus, possa aspergir sobre cada um deles o precioso sangue de Jesus, para que recebam o livramento de todo o mal, para que como autoridades instituídas pelo Senhor, ó Pai, continuem trabalhando nessa cidade, ó Deus, e que tenham suas famílias protegidas e amparadas pelo Senhor, Pai. Ó Deus, detenha o maligno, o inimigo da alma deles. Ó Pai, não permita que Satanás toque nenhuma dessas autoridades, ó Deus, aqui, meu Deus, presente, ou aqueles que não estão presentes aqui. Ó Deus, que a boa e poderosa mão do Senhor possa cercá-los de cuidado. Ó Deus, eu não sei o que deseja o coração de cada um desses militares, mas sei que o Senhor é poderoso, meu Deus, para executá-lo. Por isso, Deus, em nome de Jesus, contempla o desejo no coração deles. E se glorificar o teu nome, atenda, ó Pai, para que, ó Deus, eles possam se alegrar no Senhor, para que eles possam testemunhar de que o Senhor é bom e de que a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Nós, com alegria, meu Deus, agradecemos ao Senhor pela vida, meu Deus, desses militares e pedimos a tua bênção.